Será que quando se trata de alunos superdotados, vale mesmo a pena fazer a aceleração do currículo ou avançar o aluno, colocá-lo numa série mais adiantada? Pois é, essa é uma questão muito polêmica, cheia de nuances. Nós precisamos, claro, ver caso a caso. São decisões que devem ser personalizadas, mas como esse tema gera muita dúvida e vocês mesmos trazem muitas perguntas aqui, eu trouxe uma carta de uma aluna de 9 anos que escreveu para os seus diretores, para o coordenador da escola, o que ela pensa sobre a aceleração. Então, essa carta vai ilustrar muito bem o que o próprio aluno superdotado pensa e deseja, às vezes, sobre o seu processo de educação. Nós sabemos que as pessoas superdotadas tendem a ter um comportamento autodirigido, elas pensam e às vezes têm muita clareza sobre o que elas querem. Então vamos ver o que a Jodie diz nessa carta. Ela diz assim: Querida senhora Stefan e senhor Jurgensen, acho que as atividades que estou recebendo são muito desanimadoras, porque são muito fáceis. A maior parte eu já sei, então eu pego a matéria rápido, executo o trabalho e tenho que esperar os outros compreenderem o conteúdo, pegarem o conteúdo. A série para a qual eu gostaria de ir, a melhor, seria a faculdade. Mas como eu não posso, poderia ter ao menos algo mais desafiador. Digamos, por exemplo, eu poderia ir para qualquer série que eu quisesse, desde que fosse em Carpenter ou o Shannon, que são a localidade, né? Representam a localidade, ou o bairro, ou a própria escola. E voltando, ela diz assim: eu gostaria de tentar a quinta série. Duvido, mas seria legal ir lá ver como é. Não me importo se eu deixar Shannon, porque eu realmente não tenho nada de fato importante ou amigos verdadeiros que eu sinta falta. Olha só, e ela fecha assinando gentilmente. E o que nós vemos nessa carta da Jodie? Bem, em primeiro lugar, que ela estava na terceira série, já solicitando transferência para a faculdade. E o poder de argumentação dela é até melhor do que a ortografia. Nós vemos alguns equívocos na grafia, na escrita das palavras em inglês, mas não há dúvida, ela sabe muito bem o que ela deseja, o que ela quer. E ela demonstra a autodeterminação característica dos superdotados quando ela escreve espontaneamente essa carta e entrega pessoalmente aos diretores. E por que ela reivindica a aceleração? Simplesmente porque ela está cansada de ficar cansada. Ela está cansada de ficar desmotivada, entediada na escola. E, inclusive, ela sabe direitinho a importância de ter amigos e projetos significativos. Porque um dos argumentos para ir para uma turma mais adiantada é não ter nada nem ninguém que aprenda na terceira série. E se parece algo tão benéfico para essa criança ter o avanço, a aceleração de currículo, se ela parece ter tanta clareza a respeito do seu plano educacional, do que pode fazer bem a ela, então será porque tantas pessoas falam contra a aceleração do currículo ou de séries? Bem, e este é o motivo do nosso vídeo. Existem 3 principais receios que nós observamos durante a conversa com profissionais, às vezes em vídeos, em aulas. A primeira delas é a preocupação dos pais e dos professores em relação aos aspectos emocionais e sociais também. Será que ela vai ter maturidade para estar nessa série mais avançada? Será que ela vai se sentir pertencente? Ou será que pode ser isolada da turma? Será que ela vai se adaptar a esses novos grupos etários? E nós já temos algumas respostas para essas perguntas. Por exemplo, se a criança é muito pequenininha, talvez esse avanço não passe, essa diferença entre idades não passe de 3 meses. Mas já se for o caso de uma pessoa que está no ensino médio e ela já tem a compreensão de todo o conteúdo, talvez o avanço seja de 3 séries e ela realmente já entre na faculdade. Em alguns casos, basta que o aluno tenha o enriquecimento do conteúdo ou aceleração, né? Capta conteúdos mais avançados e traz para o seu momento, mas permanece na sua série.
Pode haver também a possibilidade de um aluno que está no ensino regular, na sua série regular, ter contato, às vezes, com projetos de extensão ou disciplinas isoladas na faculdade ou em outras séries. Isso é possível também. Existem várias formas, mas essa realmente é uma preocupação. E nós precisamos, claro, monitorar, não é uma preocupação que deve ser negligenciada, mas em geral, principalmente em casos de estudantes como a Jodie, essa aceleração vai ser muito benéfica, vai ser muito bem-vinda e ela mesma talvez tenda a fazer a sua nova rede social e ela vai se sentir estimulada pelas novas perguntas, pelo raciocínio mais avançado. A segunda preocupação diz respeito ao desenvolvimento psicossocial e aí as perguntas mais frequentes em relação a esse aspecto são se a criança não vai ter uma pressão muito elevada, já que as séries mais adiantadas têm mais conteúdo, maior volume de conteúdo, e se ela não vai se sentir sobrecarregada também, porque talvez nessas outras séries haja mais exigência de autonomia, talvez sejam séries menos estruturadas, em que os alunos realmente vão precisar guiar os próprios estudos, fazer atividades mais autônomas. Então, será que ela vai realmente se adaptar? São perguntas que surgem. A terceira preocupação é em relação às possíveis lacunas na aprendizagem, lacunas no conteúdo. Então, será que a criança não vai avançar com déficits que vão fazer falta lá na frente, em outras séries ou em outras atividades, e talvez ela se sinta pouco confiante? Será que o ritmo da aprendizagem também diferenciado pode ter algum prejuízo? E será que ela não tem a necessidade de um acompanhamento individualizado? Essas preocupações, novamente, são muito pertinentes e sim, nós precisamos fazer esse acompanhamento individualizado. Mas na prática, para superdotados de todas as idades, o que nós vemos é que a aceleração tende a trazer vários benefícios ao longo da vida, nos seus projetos em diferentes áreas, não apenas na escola, não apenas no ensino regular. Por exemplo, um dos grandes benefícios é a realização do seu potencial, de acordo com o domínio observado acima da média. Então, alinhar o currículo com essa capacidade cognitiva ou com outra capacidade, seja no domínio físico, artístico, criativo, é fundamental para que a pessoa se sinta bem e sinta que está no processo correto de aprendizagem. Isso ajuda também a prevenir o tédio e a desmotivação. Além disso, oferecer o estímulo intelectual compatível com o desenvolvimento daquela pessoa faz com que ela se sinta mais satisfeita, ela sinta que está no nível correto de aprendizagem, do seu grau de instrução. Favorece a percepção de novas perspectivas e, além disso, o senso de autoestima também é respeitado, porque aquela pessoa percebe que as suas necessidades foram respeitadas. Às vezes, quando o aluno solicita algo mais difícil, naturalmente os outros, os alunos e às vezes até os adultos vão considerar que aquela criança seja arrogante, porque ela não se contenta com o que todo mundo está fazendo, porque ela quer ser diferente, mas não é exatamente um desejo, é uma necessidade, como a Jodie diz. Ela precisa, ela deseja, ela tem curiosidade de saber o que acontece na quinta série, ela quer pelo menos ver o que está acontecendo lá. E por que nós não vamos respeitar, por que nós não vamos considerar essa carta, essa demanda, que é tão simples? Então, realmente pode favorecer o desenvolvimento. E esse, aliás, é o meu objetivo máximo, catalisar o potencial dos meus alunos. Tanto que nós temos uma comunidade dedicada exclusivamente a esse projeto. E se você também quiser aprender sobre altas habilidades, superdotação, se quiser saber mais sobre esse assunto, se quiser se tornar um catalisador de potenciais, vai ser um prazer ter você conosco em um curso ou em uma mentoria. Nós temos o FAS, Fundamentos das Altas Habilidades e Superdotação, está aberto, todos os links estão aqui na descrição do vídeo.
E voltando agora aos benefícios da aceleração consciente, nós temos o segundo benefício, que é justamente em relação ao desenvolvimento socioemocional, que aparece como preocupação. Será que a criança vai se adaptar? Será que ela vai ser bem aceita? Será que ela não vai sofrer bullying? Será que ela não vai se sentir sobrecarregada? Pois é. Pelos estudos nós sabemos que se o processo for bem mediado, existem oportunidades de maior interação e de interações mais profundas, mais significativas com seus pares, intelectualmente desafiadores ou às vezes que estão em um processo mais adiantado, que podem funcionar como mentores, seja, por exemplo, quando a criança está aprendendo xadrez ou uma atividade artística, ou na música, nas artes, ela pode ter muito benefício de ter contato com essas pessoas que estão mais avançadas. Então, daí nós sabemos que a criança, pelo contrário, em vez de prejuízos ou se sentir isolada, ela vai se sentir muito mais pertencente. Existem crianças que participam, às vezes, de clubes de leitura ou clubes de escrita de poemas, e elas manifestam, elas descrevem como é a sensação de aprender com pessoas que já são profissionais, que já são renomadas e aproveitam muito essa experiência, fazem perguntas significativas e acabam também acelerando naturalmente o seu processo de aprendizagem. Então, o que nós vemos é a prevenção de problemas na aprendizagem ou de problemas socioemocionais que estão relacionados ao desinteresse, ao tédio, à desmotivação, quando nós temos essa criança num espaço mais rico de aprendizagem. E além disso, ela ganha autoestima, a elevação da autoestima, maior senso de autoeficácia, maior senso de autorrealização quando ela está nesse ambiente enriquecido ou avançado, em que ela tem feedbacks mais elevados e feedbacks mais precisos sobre a atividade que ela está executando. E finalmente, o terceiro ponto positivo é em relação à potencialização do talento em todas as idades. Quando a pessoa está em um ambiente favorável à sua aprendizagem, ela tende a aproveitar mais o seu potencial individual, as suas capacidades, os domínios em que ela tem habilidade ou capacidade acima da média. Então, ela se desenvolve de maneira mais rápida, mais acelerada e se prepara também para os novos desafios antecipadamente. Ela consegue se preparar, se sentir segura, mais confiante quando ela testa, quando ela tem um ambiente seguro, enriquecido de trabalho, de cultivo de talentos, de habilidades. E aí, quando ela desejar se expor um pouco mais ou até acelerar novamente, ela se sente melhor, ela tem uma autoestima mais elevada, está mais confiante de que esse projeto pode ser bem sucedido. Então, nós estamos cultivando habilidades socioemocionais, os talentos de acordo com cada domínio de interesse ou mesmo de capacidade acima da média, estamos treinando criatividade e estamos principalmente respeitando o que a criança, adolescente ou adulto expressa sobre quem ele é, sobre a sua identidade, sobre os seus desejos e suas necessidades, porque essas pessoas às vezes têm clareza disso muito precocemente. E um dos nossos receios aqui agora, quando nós estamos conversando nas nossas mentorias, nos cursos, é justamente de haver um equívoco, de haver uma má interpretação quando essas pessoas trazem demandas como essa da Jodie e alguém pensar que essa criança, que essa pessoa seja arrogante, que seja atrevida, que seja ingrata porque não está valorizando aquela série ou colégio que a recebeu. Existem vários pontos de possíveis equívocos, inclusive em relação ao diagnóstico, quando a pessoa manifesta um tédio, talvez a primeira hipótese seja de TDAH. E existem vários outros pontos de confusão, por isso nós precisamos, nós profissionais, também estar em um espaço seguro de aprendizagem em que nós podemos estudar, tirar dúvidas e conseguir
favorecer o cultivo de competências dos nossos alunos, dos nossos clientes, de todas as pessoas que precisam. Porque, eu sempre digo isso, altas habilidades de superdotação não se configuram como uma condição raríssima. Se nós considerarmos apenas o domínio cognitivo, são cerca de 3% da população. Se considerarmos os 6 domínios descritos pelo François Gagné, são cerca de 10% da população. E se nós considerarmos o modelo do Renzulli, a teoria do Joseph Renzulli, cerca de 15 a 20% dos alunos, dos estudantes, mereceriam a sua vaga numa classe especial. E aí, será que nós estamos preparados para ajudar essas pessoas a realizarem o seu potencial? Por isso nós estamos neste vídeo conversando sobre o tema e vamos falar sobre esse assunto em outras aulas também. Por favor, deixe seu comentário, suas reflexões a respeito desse tema aqui embaixo, curta o vídeo e se inscreva no canal para que você não perca nenhum dos próximos conteúdos. Até breve, tchau, tchau!